Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Opinar, sua mesa de prosa. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Dr. Felipe Freitas, ele que está como secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês e fazer essa conversa sobre o trabalho que eu tenho desenvolvido e sobre os temas todos que vocês queiram conversar. E eu venho pontuar que o Dr. Felipe aqui já trouxe grandes reflexões, né? Antes de a gente começar o podcast. É um colega nosso da área da justiça e já foi incrível um bate-papo de 2-3 minutos. Imagine... Na verdade, você gravou um podcast antes, né? Inclusive, imagine uma hora de conversa. Porque senão não ia ter pauta. Não ia ter mais assunto. Hoje está imperdível, viu? Mas é um prazer tê-lo aqui, secretário. Seja bem-vindo à nossa mesa de prosa. E para a gente começar a nossa conversa, né, eu vou trazer um assunto sobre a escalada da violência em nível nacional e também na Bahia, né? E da necessária atuação da Polícia Militar, que vem imprimindo uma repreensão, né, severa a essa escalada da violência, e necessária, mas que, às vezes, é motivo de crítica pela quantidade de pessoas que acabam morrendo. E essas mortes geralmente acontecem nos rincões mais pobres, né, das cidades, dos municípios, e afeta a população preta. Né? Eu gostaria de saber se a sua pasta tem conversado com as pastas dos demais setores, né, do governo e da sociedade, no sentido de que a Polícia Militar tenha uma consciência melhor dos direitos humanos, né, e essa aplicação dos direitos humanos nas suas ações. Como é que a sua pasta está lidando com essa situação? Bem, o tema da segurança pública é um desafio nacional, que seguramente envolve a atuação das forças de segurança, mas envolve um conjunto muito maior de fatores que desafia a todos nós nos diferentes pontos do espectro político, e sobre o qual o Brasil, infelizmente, não tem acumulado, nem nos estados, nem no governo federal, experiências positivas de longo prazo. Nós temos uma série de experiências positivas em alguns estados, no próprio governo federal, mas tem muita dificuldade de ganhar estruturação e sistematicidade no âmbito do governo, no âmbito do Estado brasileiro. Isso é um problema, é um desafio que a gente precisa enfrentar. Não há segurança pública sem polícia, sem sombra de dúvidas, mas só com polícia, efetivamente, a gente não consegue garantir a vida democrática e não consegue garantir a segurança que a gente almeja. Ao mesmo tempo, nenhuma instituição na democracia pode ficar a salvo da crítica e da revisão dos seus procedimentos. E a polícia, como instituição que precisa ser parte da vida democrática, também tem de ser alvo de crítica, de revisão de seus procedimentos, de aperfeiçoamento da sua atuação, sobretudo pelo tipo de trabalho que é delegado às forças de segurança fazer, que é ter a primazia do uso da força na sociedade. Portanto, é muito importante que a gente, na atividade policial, exerça constantemente, perenemente, a revisão das práticas, o aperfeiçoamento dessas práticas, a identificação daqueles momentos nos quais o uso da força é excessivo e moderado, não é planejado adequadamente. Por quê? Porque não é razoável a gente pensar uma ação policial que tem excesso de morte. Claro que há aqueles casos nos quais, tragicamente, as mortes foram inevitáveis, mas isso precisa ser exceção. Como regra, uma boa operação policial é uma operação policial que cumpre os seus desígnios, seja de autuar em flagrante, de cumprir mandado de prisão, sem deixar para trás cadáveres, sem deixarem corpos estendidos, seja de profissionais de segurança pública, seja de pessoas que sejam acusadas de ilícito, seja do conjunto dos civis daquela comunidade. Uma operação em que a morte ela sempre precisa ser
objeto de revisão, de aperfeiçoamento, porque o ideal é sempre que a gente tenha operações que não deixam saldo de mortes. E esse é o investimento que nós temos feito no aperfeiçoamento constante dos nossos protocolos para que a gente consiga ter uma segurança pública menos letal e mais eficaz. Porque uma segurança pública que é muito letal, ela necessariamente não está sendo tão eficaz quanto deveria. Essa é a nossa obsessão cotidiana, tanto aqui no governo do Estado quanto no governo federal. Para isso, a gente tem uma ação intergovernamental que a gente tem chamado de Bahia pela Paz, que é um dos programas especiais do planejamento de longo prazo do Estado, que é o PPA, que foi aprovado pela Assembleia, que reúne todas as secretarias de governo que têm interface com o tema da segurança para olhar para o tema da prevenção à violência, mas também para olhar para o tema da garantia de direitos, do aperfeiçoamento e do controle social sobre a ação do Estado. A própria Secretaria de Segurança Pública publicou uma portaria criando uma comissão para elaborar um plano estadual de redução da letalidade policial. Isso é o produto do reconhecimento por parte do secretário de Segurança Pública, do comandante-geral da Polícia, da delegada-geral, de que reduzir o número de mortes decorrentes de intervenção policial é um objetivo do Estado, é um reconhecimento de que esse problema existe e precisa ser enfrentado. Esse grupo está trabalhando e ainda esse ano deve apresentar os seus resultados preliminares para que a gente tenha no Estado da Bahia um plano estadual de redução da letalidade policial. Aproveitando esse tema, eu li que você, antes de assumir a secretaria, você publicou, né, na sua dissertação de mestrado, eu vou ler aqui, o tema Discursos e Práticas das Políticas de Controle de Homicídios, uma análise do Pacto pela Vida do Estado da Bahia. E dentro dessa dissertação, você faz uma crítica com relação à hiperespecialização da polícia militar. Em específico, você cita a Caatinga, né? E você traz isso como um fator que prejudica, né, essas ações, essa atuação. Você chega a falar que libera o ilícito, a forma como eles agem dentro das comunidades, né? Porque existe ali uma hierarquia da polícia, mas em que essas especializadas, digamos assim, não estão submetidas. Eu gostaria que você comentasse, hoje, como secretário, qual é a visão que você tem sobre isso? As polícias especializadas, elas são uma modalidade de gestão das polícias sempre muito importante, porque, como o próprio nome diz, ela garante que a polícia atue em casos específicos, que você tenha dentro das forças policiais profissionais mais especializados em determinados tipos de operação, e isso permite um protocolo específico, um tipo de formação específico, um tipo de doutrina policial muito específico, o que, em regra, é muito positivo, mas é preciso também que a gente, é isso que eu sempre me preocupei e sigo me preocupando, que cada força especializada esteja sempre observando as regras gerais do Estado Democrático, da Constituição, do Código de Processo Penal, do Código Penal e da orientação da doutrina policial. Não há várias polícias, tem de haver uma polícia só. E é sempre muito perigoso, em qualquer categoria profissional, quando você tem processos de hiperespecialização que vão distinguindo demasiadamente as categorias profissionais do seu sentido geral. A ponto de torná-las independentes, né? Ação. Isso é sempre um desafio. As polícias, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, que é o presidente do colegiado dos comandantes gerais, inclusive, falou bastante sobre isso durante as eleições, sobre a importância de as polícias estarem submetidas às regras do jogo democrático. Então, esse é um ponto de observação importante para que a gente consiga sempre aperfeiçoar as modalidades de controle das ações das forças todas de Estado, né? Não tem servidor público que esteja autorizado a atuar sem controle social. Todos nós temos que nos submeter e as polícias também. Excelente, que aula, viu? Doutor Felipe, eu queria, assim, eu gosto de trazer um aspecto bem prático, assim, para que a gente possa entender, e a internet é um lugar onde a gente tem acesso a diversas pessoas, umas com um pouco mais de conhecimento, outras não, escolaridades e idades. Assim, de forma prática, como é que o direitos humanos consegue interferir em uma conduta de uma polícia militar? Quais são as ações ali que a gente consegue tomar de forma prática para que a gente consiga, pelo menos, atenuar esses números que são gritantes?
Bem, a gente precisa entender que as forças de segurança, elas precisam ser e são, em algum sentido, aliadas da vida democrática e da defesa dos direitos humanos. Não há sociedade democrática sem que a gente tenha uma força policial, uma força de Estado submetida às regras da democracia. Então, o nosso trabalho cotidiano sempre com as forças de segurança, mas com o conjunto dos atores da vida social, é chamar a atenção para o direito daqueles grupos que são historicamente excluídos, é chamar a atenção para a necessidade da primazia, da centralidade da Constituição como regra de orientação da nossa atuação dentro do Estado e, sobretudo, trabalhar no campo da formação e das políticas públicas que vão aprimorando a maneira pela qual o Estado se relaciona com esses desafios da vida social. Esse é o enquadramento. A gente fala muito, e é bom e saudável que seja assim, porque esse é um problema bastante sério, mas a ação da agenda dos direitos humanos não está restrita, seguramente, ao tema da segurança pública. Nós atuamos, e não só no tema da violência policial, que é certamente um problema, mas nós estamos atuando em assuntos como enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, combate à violência contra as pessoas idosas, enfrentamento ao trabalho escravo, que é um problema bastante sério da sociedade baiana, da sociedade brasileira, que precisa ser enfrentado e com o qual nós atuamos de forma bastante intensa. Portanto, existe uma agenda da garantia dos direitos do conjunto da população que está sob a nossa responsabilidade no campo do que a gente chama da política pública de direitos humanos. Em grande parte dessas ações, as forças policiais são nossas aliadas. Nós temos uma política bastante exitosa, por exemplo, de enfrentamento à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, e as forças todas atuam de maneira muito integrada. É um exemplo de integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. No entanto, às vezes, esse tipo de atuação não consegue, esse tipo de integração não é reproduzida no que a gente pode chamar, às vezes, do enfrentamento da criminalidade ordinária. Isso é um problema. Sim. Ou seja, por que a gente consegue funcionar tão bem no enfrentamento à exploração e abuso sexual, na desmontagem de quadrilhas de tráfico de pessoas de maneira tão integrada e não consegue reproduzir essa mesma integração nas operações ordinárias, nas comunidades? No combate ao tráfico de drogas, por exemplo. A gente precisa ter um desafio de olhar também para as boas práticas na atuação policial e pensar como é que a gente... boas práticas de integração, de inteligência e de investigação e como é que a gente amplia e maximiza essas práticas. Acho que esse é um desafio sempre muito presente, sempre muito importante, que a gente tem se dedicado a olhar, a observar e a analisar. Secretário, nos idos dos anos 2000, mais precisamente no embate político entre o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, contra a ex-prefeita, que ainda não tinha sido prefeita, Marta Suplicy, ao ser questionado no debate na televisão por ela, na TV, ela o questionou sobre direitos humanos, e tem uma resposta que naquela época me marcou bastante, quando ele respondeu assim para a futura prefeita: direitos humanos para os humanos direitos. Né? É uma frase do ex-prefeito Paulo Maluf, que me chamou muita atenção pela falta de humanidade, inclusive. De lá para cá, em que a classe política evoluiu? Como a sociedade vê essa questão, né, dos, entre aspas, humanos direitos? Como é que essa matéria vem sendo encarada atualmente? Bem, eu não acho que a sociedade evolui no sentido linear. A sociedade evolui em saltos e, às vezes, retrocede. Esse tema dos direitos humanos ele é marcado por isso o tempo todo. Às vezes a gente dá passos muito marcantes, muito decisivos na perspectiva da garantia dos direitos, da ampliação da cidadania, no fortalecimento das liberdades democráticas, mas às vezes a gente vive longos e tenebrosos invernos, como a meu juízo a gente viveu nos últimos 4 anos com o governo Bolsonaro, fazendo a gente sentir vergonha no cenário internacional, se transformado em pária, porque esse desprezo aos direitos humanos que o ex-prefeito Maluf vocalizou, que o ex-presidente Bolsonaro vocaliza, ele nos leva para esse lugar que a gente está hoje.
de entrar nos espaços da concertação internacional e ser tratado como um pária, ser tratado como uma nação que não consegue entrar no rol daquelas nações que compreendem de fato o que é desenvolvimento. Então, direitos humanos é uma razão civilizatória, uma diretriz ética, um imperativo jurídico, mas é também uma razão de desenvolvimento econômico e social. Não tem nação que se desenvolveu sem respeitar os direitos humanos, no sentido de reconhecer que só na democracia a gente produz prosperidade de fato, bem viver, qualidade de vida e bem-estar para a maioria da população. Que não é possível fazer segurança pública para uns. Segurança pública é o tipo de valor que ou existe para todo mundo ou não vai existir para ninguém. Porque não tem condomínio fechado, não tem carro blindado que faça com que os super ricos estejam de fato salvaguardados dos riscos da insegurança nas cidades, se a gente não pensar que segurança pública é um patrimônio coletivo que tem que ser pensado para todas as pessoas. Não é possível fazer a guerra nas comunidades periféricas, entrar na lógica da guerra, cair na cilada do comércio ilegal de drogas, que nos convoca para uma noção de que tiro, porrada e bomba nas comunidades, que é uma lógica que, no fundo, só alimenta os mercados ilegais. Porque, na prática, o tráfico de drogas se beneficia e muito dessa noção de guerra porque vende mais arma, porque circula mais ilícitos, porque potencializa mais essa noção de guerra. É com inteligência, é com leitura de mercado, é com enfrentamento e captura dos bens das grandes corporações que regem esses mercados ilegais. Não tem tráfico de drogas se não tem corrupção. Não tem corrupção se não tem consorciado tráfico de arma. Não tem tráfico de arma se não tem lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Logo, não é um tema... O debate não passa somente sobre o controle da circulação das drogas. E claro que isso é muito importante, obviamente. A lei nos diz que tem que fazer isso, vamos cumprir nosso papel. Mas é fundamental que a gente quebre a rede de ilegalidades e de vantagens político-econômicas que os mercados ilegais geram. Sim. Esse eu acho que é um valor fundamental. Então, é muito mais... É interessante você tocar nesse assunto, porque aí quando você fala que precisa quebrar esse mercado que esse comércio ilegal gera, seria uma palavra, uma fala... de apoio à descriminalização das drogas? Eu não acho que esse é o debate nesse contexto, porque eu estou muito preocupado pela minha função, pelo que eu estou fazendo, com o que é que a gente tem que fazer com a legislação que a gente tem. Nós temos uma legislação sobre a qual o comércio de drogas é ilícito. É isso que nós temos para trabalhar no campo da segurança pública. Nós podemos trabalhar de maneira pouco racional, fazendo o enfrentamento ao comércio varejista de drogas, ou nós podemos trabalhar com essa legislação que a gente tem de maneira mais inteligente, mais ampla, fazendo a desarticulação das redes desse mercado e fortalecendo as políticas de redução de danos, de apoio às pessoas que fazem uso abusivo de drogas, de saúde pública para que essas pessoas saiam dessa situação de sofrimento mental, de adoecimento que as drogas produzem, desarticulando as famílias. Então, mas esse mercado é bem organizado, né? Esse mercado é bem organizado e estruturado. O Estado tem o Estado atualmente, não falo o Estado da Bahia, eu falo o Estado como... Sim, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Tem essa condição de penetrar, porque a gente vê o desastre que é o Rio de Janeiro. Né? E tem essa condição de penetrar para desarticular essa organização? Eu vou te fazer uma citação que está na Bíblia, mas que está em Marx. Então, cada um pode, quem for cristão vai com a Bíblia, quem quiser vai com Marx. Lá todas as linhas. E é a seguinte... uma sociedade só faz as perguntas que ela tem capacidade de responder. Então, o que é que nós temos hoje na sociedade brasileira? Uma legislação sobre política de drogas. O Congresso Nacional vai saber, na medida em que a sociedade consiga acumular nessa discussão, aperfeiçoar a sua legislação sobre drogas. Esse é um debate. Enquanto isso está acontecendo, a nós, gestores públicos, cabe o quê? Pegar a legislação que a gente tem e fazer o melhor uso possível dela. A legislação que a gente tem hoje nos permite enfrentar a lavagem de dinheiro,
nos permite enfrentar os mercados ilegais que associam, consorciam em verdadeiras holdings, em grandes hubs de ilegalidade, tráfico de arma, tráfico de madeira, tráfico de órgão, tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas, tráfico de armas. Nós precisamos ter uma inteligência para desmontar essas estruturas. E onde é que a gente faz isso? É na política no sentido literal, ou seja, os territórios vulnerabilizados precisam ter proteção do Estado. Porque, na prática, parte da violência praticada nas comunidades populares, nas favelas, nas comunidades tradicionais, é por conta desses mercados ilegais. Ora de minério, ora de madeira, ora de areia. Ora de areia. São vários mercados. Ora de droga, ora de arma. São vários mercados ilegais que geram violência, pobreza, desigualdade. O Estado precisa atuar nisso. E o Estado precisa sempre atuar de que maneira? Estratégica, inteligente, racional, planejada, integrada. Esse é o desafio. Então, esse é o desafio que está na mesa da gente. Então, nós que topamos vir para a arena pública, como agentes políticos, como gestores públicos, temos que pegar o que a gente tem, a legislação que a gente tem, a quem é dado o mandato de aperfeiçoar a legislação que aperfeiçoa. Enquanto aperfeiçoa, a gente pega o que a gente tem e faz o melhor que a gente pode. O que nós temos de melhor a fazer nesse momento é girar essa máquina do aparato punitivo na direção das grandes ilegalidades. Eu acho que essa é a nossa grande... é enfrentar a criminalidade organizada, é enfrentar o crime organizado, que é uma causa de privatização do espaço público. Milícia, facção e grupo de extermínio é o quê? Privatização do espaço público. São gêneros de criminalidade organizada que privatizam o espaço público, que impedem a vida boa das pessoas. E como é que nós vamos fazer isso, esse enfrentamento? É com recrudescimento penal individualizado? Você vai fazer aqui e ali, vamos lá, mas não é isso. O fundamental é o investimento em inteligência. E quando eu falo em inteligência, não é inteligência para a investigação no caso, é inteligência no sentido de um plano de intervenção jurídico, penal, social, etc., que consiga incidir para desmontar a ilegalidade. O que é que desmonta a ilegalidade? Quebrar a cadeia do dinheiro ilegal que circula e chegar com a presença do dinheiro legal. Qual é o dinheiro legal? O dinheiro público com política social. Esse é o desafio. Falado assim, tudo é fácil. Eu sei que não é simples assim, né? Porque isso envolve interesse, tem disputa, tem risco, tem ameaça. Mas essa é a tarefa cívica, é o dever civilizatório a que nós somos chamados nesse momento, e que eu acho que o governo federal e o governo da Bahia, mas estou falando aqui do governo federal, para não ser um autoelogio, uma vez que eu sou secretário do Estado da Bahia, mas o governo federal tem feito com competência. Eu acho que o ministro Flávio Dino, até aqui, espero que quem o substitua no Ministério da Justiça, porque espero que ele seja aprovado no Senado e vá ao Supremo Tribunal Federal, quem o substitua mantenha uma estratégia nessa direção, porque acho que isso pode nos dar uma condição elevada de restituição da cidadania para parcelas da sociedade que hoje são vítimas de controles territoriais absurdos. Você falou em um ponto que eu fiquei aqui na dúvida, querendo lhe perguntar. Porque assim, os direitos humanos, ele nasce na crise, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. E aqui, para a gente, nasce de forma muito forte e coerente através da Constituição Federal de 88. Então, se nós pararmos para pensar, e nós juristas sabemos, que a Constituição tem muito de direitos humanos. Tem muito da preservação ali dos direitos da minoria. E será que o erro está na execução dessas leis, na execução de um plano que já deveria funcionar? Ou existe uma mudança também em relação ao sistema de justiça, ao sistema da interpretação das leis? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acho que eu reconheço na energia. Uma Constituição se faz com uma energia social. Sim. O que produz uma Constituição é uma energia social, onde convergem forças políticas para criar um novo regime. É assim que eu ensino nas minhas aulas de teoria da Constituição.
E a energia social, ou a profusão de energia social que criou a Constituição de 88, ela é a energia social contra o autoritarismo, pela cidadania, pelos direitos da minoria. Essa energia social, no entanto, ela não conseguiu, ela se fez em confronto com as outras energias. A energia social da manutenção do regime autoritário, da preservação dos valores conservadores, da manutenção dos privilégios e das desigualdades que marcam a nossa sociedade. A nossa Constituição é produto dessa tensão. Mas o saldo, do ponto de vista dos direitos humanos, é um saldo, a meu ver, bastante positivo. Não por acaso a gente chama a nossa Constituição de Constituição Cidadã e acho que faz bem ao fazê-lo. No entanto, a execução disso depende da capacidade que a gente tiver de manter essa energia social no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, produzindo as mudanças que ela é capaz de produzir. Por quê? Porque os dois sentidos dessa disputa eles estão se confrontando o tempo inteiro. Né? Estão vivos, né? É dinâmico. A gente trabalha com a ideia de relação entre os poderes como se direito e política fazem a mesma coisa de forma diferente, gerenciam o conflito. A matéria-prima da política e do direito é a mesma, conflito. É uma arena de disputa de conflito pela palavra. É isso que faz no direito, é isso que faz na política. Na política, com as regras da maioria. No direito, não necessariamente com as regras da maioria, mas com as regras da ética, da técnica e da contramajoritariedade. Porque no direito, você salvaguarda o direito da minoria, o direito minoritário, o direito de quem, se for votar, vai dizer que é para morrer, mas o direito vai falar não. Mesmo minoritário, esse grupo merece viver. Mesmo sendo absolutamente minoritária, defendendo um absurdo, essa pessoa tem o direito de falar o absurdo na sociedade. Ela só não pode o quê? Atentar contra os outros grupos como forma de expressão totalitária e não pode atentar contra o regime, ou seja, não pode atentar contra a própria regra democrática. Tirou esses dois casos, pode tudo. Entendi. Ou seja, daí está a vitalidade da regra democrática. Mas direito e política lidam com o quê? Com o conflito, ou seja, eles são a mesma coisa vivida de forma diferente, mas com conexão entre eles. Por isso que às vezes o povo estranha, agora está escolhendo o ministro do STF, aí o povo fala assim, mas uma escolha política... Gente, a matéria-prima... Os dois entes que escolhem o ministro do STF são entes políticos, o presidente da República e o Senado Federal. A matéria... não é possível, em duas arenas políticas, você fazer uma escolha que não seja política. Essa escolha é política. Ela é apenas política? Não. Ela é jurídica também. Mas ela é feita na esfera política. E o que é de errado nisso? Nada. Não há de nada. E quem não concorda com isso faz o quê? Disputa essa opinião na sociedade. Ou seja, é legítimo escrever manifestações favoráveis ou contrárias à indicação, à posição, à nomeação, à conduta dos ministros. E é isso que a gente tem que fazer. Eu sou alguém que me formei, fiz mestrado, doutorado de Direito, escolhi meu lugar no mundo. Qual é? Eu sou professor de Direito. Essa é a minha profissão. Essa é a minha profissão. Então, eu escolhi esse lugar por quê? Porque eu entendi que esse era o lugar onde eu conseguia fazer o que de melhor eu podia dar para esse mundo, né, do poder profissional, que é a capacidade da minha crítica, da minha reflexão, e oferecer isso para a minha militância política, na gestão pública, como eu estou fazendo agora, dando aula, como eu estava fazendo até 31 de dezembro, fazendo pesquisa, como eu estava fazendo até 31 de dezembro. Então, isso é do jogo democrático, mas às vezes a gente cria uma ficção de que direito e política são duas coisas opostas, são coisas diferentes, são formas diferentes de viver a mesma coisa, o conflito. Você falou aí sobre a conexão entre o direito e a política, e aí me fez lembrar que hoje, né, nós temos aí como gestor do estado da Bahia um governante do PT, e o presidente também, né, do mesmo partido. Você acredita que essa ligação, né, a gente tem daí o presidente do PT, o estado também é PT, facilita a sua atuação, o seu diálogo, tem um alinhamento com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Justiça? Você acha que isso traz uma facilidade no seu trabalho? Sem sombra de dúvidas. Eu também sou militante do PT, me filiei a um partido político quando eu tinha 16 anos de idade, tenho muito orgulho disso,
porque isso balizou as minhas escolhas sobre o que eu sou no mundo. Eu escolhi estar no mundo fazendo política, ou seja, defendendo as ideias em favor do que eu acredito numa sociedade justa e democrática. E acho que sempre que a gente tem esse nível de sinergia entre o estadual, o federal, você tem uma vantagem no sentido de que as coisas não precisam se explicar muito. Tipo assim, quando eu vou reunir com o ministro Silvio Almeida, com o ministro Flávio Dino, não tem muito o que... A gente se conhece. O ministro Silvio era meu colega na GV, a gente trabalhou junto. O trabalho flui. Flui com mais facilidade, porque tem mais entendimento, tem mais harmonia, tem mais convergência. Se você pegar o PPA, que é o Plano Plurianual, o Instrumento de Planejamento Orçamentário dos 4 anos do governo federal e do governo da Bahia, você vai ver que tem um nível de convergência alto, isso ajuda. Agora, a gente tem que saber também que quando há divergência, que é o que há, por exemplo, entre o governo do estado e uma série de municípios das grandes cidades. As grandes cidades são governadas por partidos de oposição a nós, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai desconsiderar, não receber como o Bolsonaro fazia? Claro que não. Por quê? Porque o povo tem o direito de fazer a combinação que ele quer fazer. E ele não pode ser penalizado pelas suas próprias escolhas. Agora, a gente tem o direito de dizer para o povo, a gente prefere governar tendo um aliado no município ou no governo federal. E o povo tem o direito de escolher se dá ou não esse direito para a gente. Mas pedir, a gente tem o direito de pedir. E é bom que peça. Eu acho que é bom. Por exemplo, eu torço para que na eleição de Salvador a gente tenha ou alguém do partido do governador, do nosso partido, ou de um partido aliado ao nosso. Por quê? Porque isso vai ajudar Salvador a se alinhar ao que a gente tem. Eu torço para que isso aconteça, eu vou subir no palanque e vou pedir, gente, por favor, façam isso, dê para a gente essa oportunidade, vai ser melhor para a gente, vai ser melhor para Salvador. Porque quando a gente olha para o resultado, se a gente olha, por exemplo, o primeiro governo Wagner que coincidiu com o segundo governo Lula, foi um momento de grande virada no Salvador, grande virada no estado da Bahia, porque a convergência de interesses ajuda muito a gente a avançar. Secretário, há pouco tempo atrás nós tivemos o assassinato de mãe Bernadette, né, mãe de santo e quilombola, líder quilombola. De lá para cá, houve alguma modificação, né, na sua pasta em relação à proteção e acolhimento dessas comunidades? Bem, a morte de mãe Bernadette foi uma tragédia que nos chocou a todos, do ponto de vista político, mas a mim, pessoalmente, também, e a muitos dos meus colegas de governo, do ponto de vista pessoal. Se trata de uma pessoa que eu conhecia há 16 anos, talvez, e sempre muito presente nos espaços governamentais, lutando pela defesa do território, pela vida da sua comunidade. Então, claro que uma tragédia como essa nos abala, como a morte de outras lideranças, de outros defensores e defensoras de direitos humanos, tem um impacto para nós que atuamos nesse campo, psicológico, inclusive, afetivo. Então, só isso já é motivo suficiente, já seria motivo suficiente para a gente se revisar, desde os nossos próprios protocolos pessoais de segurança até as mudanças mais profundas que a política pública exige. No caso dos programas de proteção e da ação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos na proteção de defensores de direitos humanos, de vítimas e testemunhas e de crianças e adolescentes ameaçadas de morte, esses programas passam por revisão permanente. Por quê? Porque, lamentavelmente, as ameaças e as causas de ameaça, as perseguições aos defensores de direitos humanos vão mudando com o tempo e a gente precisa ir monitorando e aperfeiçoando as nossas políticas para poder evitar que tragédias como essa aconteçam. Quando acontece uma tragédia como essa, a gente redobra ainda mais a intensidade da nossa preocupação. A gente tem, no âmbito federal, o Grupo de Trabalho Salles Pimenta, que é um grupo de trabalho que já estava instituído antes da morte de mãe Bernadette, para fazer uma revisão, inclusive legislativa, do Programa de Proteção de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. E nós já temos fóruns de discussão permanente, sistemática. Todo mês a gente reúne o Conselho Deliberativo do programa e todo mês a gente olha os casos, discute e aperfeiçoa.
Com o ocorrido, a gente acelerou isso em vários aspectos. Para olhar os nossos contratos, para olhar a nossa forma de conveniamento com o governo federal e com as entidades que são nossas parceiras, para fortalecer a conversa com as polícias militares, com a polícia militar, com a polícia civil, para a gente poder ter novos protocolos de monitoramento, ou seja, como é que a gente faz isso, qual é a melhor forma de fazer, como a gente instala melhor os equipamentos de câmera, onde há equipamentos de câmera. É câmera o melhor equipamento ou é instalação de estrutura física, de muro, onde na pessoa que mora num lugar que não tem muro, de colocar grade, onde precisa colocar grade, ou seja, toda essa discussão ela é feita caso a caso e com cuidado em relação à divulgação. Porque, por exemplo, você me perguntar aqui, qual é a medida? Então, secretário, todos os casos vocês vão ter câmera de segurança? Depende. Por quê? A gente precisa, inclusive, preservar o sigilo dessas informações, porque depende da causa de cada ameaça. Então, a gente vai avaliando caso a caso e vai aprimorando os programas. Isso está em curso. Além disso, a gente tem uma força-tarefa que foi constituída em relação às comunidades quilombolas para garantir a regularização fundiária. Nada é mais importante para proteger lideranças de comunidades tradicionais do que a regularização fundiária. Eu não estou falando só da titulação da terra, estou falando da regularização fundiária. Regularização fundiária, desintrusão no caso de comunidades indígenas, emissão dos documentos de certificação, verificação se há questão de salvaguarda do patrimônio cultural, demarcação quando se trata de terra indígena, medidas de controle de pesca ilegal, de desmatamento ilegal, de práticas abusivas ao meio ambiente, ou seja, e essas medidas de proteção socioambiental das comunidades, territorial e socioambiental, elas são a maior segurança que a gente pode dar para essas comunidades, porque elas permitem que o Estado aprimore a sua relação. Então, nós criamos uma força-tarefa com a Advocacia Geral da União. Eu tive pessoalmente com o ministro Jorge Messias, ministro advogado-geral da União, para a gente aprofundar e, a partir dessa conversa, sob a liderança do governador, junto com o secretário da Casa Civil, a gente instituiu uma força-tarefa que concluiu essa semana, inclusive, os seus trabalhos, para avançar nos casos mais sensíveis de comunidades quilombolas. Fizemos uma primeira etapa, vamos avançar agora numa segunda etapa com comunidades indígenas que se encontram conflagradas e vamos manter isso como uma força-tarefa permanente para que a gente vá sempre aprimorando nos dois sentidos, nas medidas emergenciais de proteção, mas nas medidas que salvaguardam os direitos territoriais dessas comunidades. A gente falando da comunidade quilombolas, né? Então, me fez lembrar das pessoas em situação de rua. Né? Aqui no estado da Bahia, a gente vê um grande número de pessoas nessa situação. Dentro da sua pasta, existe algum projeto, algo que vise proteger, garantir os direitos humanos dessa pessoa de forma efetiva, direta, através de política pública? Nós dividimos com a Secretaria de Assistência Social do Estado essa responsabilidade no cuidado no âmbito do governo do Estado com as pessoas em situação de rua. Eu tive pessoalmente algumas vezes esse ano, umas 3 ou 4 vezes no mínimo, com as lideranças do movimento de população em situação de rua, que é um movimento muito vigoroso, muito combativo, que é protagonizado pelas pessoas que vivem ou que viveram em situação de rua e que reivindicam também o seu protagonismo político, dizendo, olha, não é porque eu estou vivendo em situação de rua que eu estou terceirizando a minha representação, eu estou pedindo caridade. Eu sou personagem político, quero falar em próprio nome e a gente tem ouvido essas pessoas para construir um plano integrado de atuação nesse campo. Paralelamente a isso, o governo do Estado tem, a partir da Secretaria de Assistência Social, uma política de abrigamento, mas tem uma política de apoio aos municípios. Por quê? No Sistema Único da Assistência Social, é do município, dos municípios, essa atribuição da primeira etapa da assistência social para as pessoas e às pessoas em situação de rua. Então, nosso papel do governo do Estado é cofinanciar, através do Sistema Único de Assistência Social, mas também apoiar tecnicamente isso.
Paralelamente a isso, nós estamos fazendo uma série de atuações, ou seja, priorizando esse público nas nossas políticas. Então, nas caravanas de direitos humanos, na oferta de serviço público de documentação civil, nas ações de reconhecimento de paternidade, que vão começar em 2024 mais fortemente na Secretaria, a nossa ideia é que essa população seja um dos públicos prioritários para que a gente reconheça que a instabilidade na fixação do domicílio de uma pessoa em situação de rua não pode ser barreira para ela acessar serviço público. Ponto. Ou seja, não precisa esperar ter uma residência para ter acesso a serviço público. Isso é fundamental. Paralelamente a isso. E outra coisa, o Estado não pode esperar a pessoa chegar. Tem que ir para a rua, tem que ter equipe de rua. Até porque essas pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, ou quando tem um receio, né? Claro, e é não ser papel bem do Estado. recepcionada. O Estado tem uma política, uma ação, um programa, que é da Secretaria de Assistência Social, que é fabuloso. Eu digo que todo mundo conheça, que é o Corra Pro Abraço. Ele não é para a população em situação de rua somente. Ele é um programa para pessoas que se encontram em situação de uso abusivo de drogas, para redução de riscos e danos, que tem uma ênfase para o atendimento de população em situação de rua. Que é o quê, basicamente? Assim, posso falar longamente sobre ele, mas basicamente é o quê? Uma equipe multidisciplinar que vai para a rua acolher essas pessoas e fazer trabalho sem julgamento moral. Para dizer, vamos conversar sobre essa situação? Vamos lá. E vamos pensar aqui que tipo de política pública a gente consegue nesse momento te oferecer e se você quer e qual você quer agora. Porque também é isso. Estar na rua, vivendo em situação de rua, não tira a condição de decisão da pessoa. Ela não é obrigada a falar, mas eu ofereço. Não é assim. As pessoas não deixam de ser sujeitos da sua própria trajetória porque estão em situação de rua. Então, esse é o desafio metodológico que a gente está enfrentando sempre para apoiar os municípios. A gente não é nem essa questão de não querer. A gente não consegue tirar, até porque essa é uma atribuição dos municípios. A gente quer apoiar os municípios, mas também não queremos empurrar como se falasse assim, é problema do município. É problema do município, sim, mas é problema nosso também. E nós não queremos tirar a nossa responsabilidade. Então, nós estamos construindo uma política estadual mais ampla, que fortaleça o que a gente já faz e que dê conta de ter novas ações. Você falou aí sobre essa questão, né, da vontade, não é simplesmente chegar lá e impor. E eu conheci recentemente, numa aula pública, uma senhora que ela faz parte, né, da liderança da população de rua, e ela não tem um interesse realmente em sair daquela condição, ela só quer apenas que respeitem, por isso que eu trouxe aqui, eu lembrei dela, que ela tenha os direitos garantidos. E ela trouxe nessa aula pública o tema, na verdade, sobre a violência contra a mulher, né, em que as mulheres em situação de rua sofrem uma violência extrema. E essa sua fala realmente é muito interessante, porque eu ouvi isso de uma pessoa nessa condição e ela fala que ela não tem interesse em sair daquele ambiente. Então, você tem que entender também, né? Aquilo ali é o mundo dela, é a vida dela. Ela só quer que ela tenha o direito como nós todos aqui temos. E ele também pontuou um projeto que é Corra Pro Abraço, que ele atua bastante nas audiências de custódia. Eu, enquanto advogado criminalista, eu vejo muito. Inclusive, até anterior à audiência de custódia, eu já sinalizo para meus clientes. Quando eles relatam que tem problemas com drogas, e aí eu já pontuo, olha, aqui na audiência de custódia tem um projeto que é fantástico, é o projeto Corra Pro Abraço, para trazer esse tratamento, né? Tem muitas pessoas ali que estão doentes, que precisam não de uma prisão. Isso. Então, é importante, e aí você falou em relação a decisões políticas e de justiça, é importante o direitos humanos estar se comunicando em todas as esferas. E a audiência de custódia, ela é uma humanização da prisão, que é você apresentar o preso ao juiz, e ainda traz uma perspectiva interdisciplinar de tentar trazer outra resposta para aquela situação de conflito, né? Eu queria que você aqui fizesse uma reflexão referente a como as decisões políticas podem estar mais próximas dos direitos humanos. Bem, é uma tarefa difícil, sabe por quê? A política, ela se rege, a política institucional, ela se rega pelo critério da majoritariedade, ou seja, a gente avança. Veja, como é que um grupo político chega ao poder? Pelo voto. Né? Maioria. Pela maioria. E, na maioria da população, uma série das nossas teses dos direitos humanos, a ideia de que todos
todas e todos são iguais. A ideia de que, de fato, o desvio praticado não faz de você não cidadão. A ideia de que toda pessoa, sem qualquer juízo moral ou de valor, tem direito à cidadania, esse tipo de ideia, ele não é majoritário na sociedade. Então, a decisão política, ela, para sobreviver, segue a onda da maioria. Mas, ao mesmo tempo, se abre e ao fazer isso, pode estar abrindo mão de uma agenda de direitos humanos. No nosso campo político não é o meu partido, mas o meu campo político no sentido amplo, no campo da esquerda, do pensamento progressista, a gente luta para dizer o seguinte, olha, a gente quer disputar a ideia da sociedade de dizer, olha, essa aposta na defesa dos interesses da maioria em desfavor, em prejuízo dos interesses da maioria, das minorias, dos grupos que são vítimas de violência e discriminação, primeiro, é uma abominação do ponto de vista ético, é uma crueldade, é uma perversidade, é um valor anticivilizatório. Não pode ser razoável viver num mundo em que se está bom para mim e está ruim para o outro, dane-se, porque ele é minoria. Do ponto de vista ético, eu acho que é uma coisa boa de se ensinar para os nossos filhos, assim, para começar a conversa. Do ponto de vista político, isso nunca deu certo. Uma sociedade sem direitos humanos, sem reconhecimento dos direitos da minoria, nunca produziu bom resultado. Só produziu ditadura, totalitarismo, violência, guerra. E, por último, do ponto de vista jurídico, uma impossibilidade. Nós não podemos. Se nós abandonamos a agenda dos direitos humanos, nós estamos ficando de costas para a Constituição, estamos ficando de costas para o Estado democrático, estamos ficando de costas para a luta social. Ele não pode admitir isso. Isso não é saudável, isso não é bom, isso não é razoável, isso não é possível. Isso nos põe no lugar trágico e vergonhoso que a gente se encontrava em 31 de dezembro, quando o Bolsonaro desceu a rampa do Palácio Planalto. Desceu a rampa, não, saiu pelos fundos do Palácio do Planalto. Então, não é possível, assim, quem entra nessa sai pelas portas do fundo da história. Entendi. Né? Quem pensa os direitos humanos perde muito, acumula derrota, mas sai de cabeça erguida pela porta da frente, porque defendeu a causa justa, defendeu o lado certo da história, defendeu aquilo do qual não envergonhará os seus filhos. Eu perdi junto com a presidenta Dilma. Eu trabalhava no governo da presidenta Dilma quando ela sofreu o golpe. E a gente, claro, ficava com raiva, com tristeza, mas a gente não tinha vergonha. Sim. Porque a gente sabia que estava fazendo a coisa certa. A gente descia pela porta da frente. E a história é implacável na absolvição da presidenta Dilma. Implacável. Implacável. Em todos os sentidos. Então, assim, tem uma frase que eu não gosto porque é uma frase meio derrotista e eu acho que, enfim, como diz uma outra frase legal, deixemos o pessimismo para dias melhores. Mas eu acho que, tipo assim, tem certas derrotas que eu teria odiado estar do lado de quem venceu. Então, assim, tem certa derrota que nos honra, né? Tem certa derrota que nos honra. Ainda bem, né? Dignifica. Ainda bem que eu perdi, não estava do lado desse time. Até porque a história geralmente é implacável com quem ganha errado. Mas a nossa sociedade, só pontuar, né, assim, a percepção que eu tenho atuando nessa área criminal, de que ela tem uma ideia equivocada sobre os direitos humanos, né? As pessoas entendem os direitos humanos como um direito do bandido. Inclusive, eu já ouvi essa frase, acredito que o doutor Pedro também. E os direitos humanos dos policiais? Pois assim, então assim, eu acho que, na verdade, isso foi uma ideia equivocada, implantada na nossa sociedade, de que direitos humanos está ali para proteger o bandido, está ali para proteger o errado, né? Que teria um lado, foi uma das abordagens aqui no início. E eu penso assim, que cabe também, né, acredito dentro da sua pauta, alguma política de conscientizar a população, no sentido de trazer também a ideia de que os direitos humanos não está somente ligado à questão de segurança pública, à questão de violência. Ele vai além, é uma questão da dignidade. Eu li, antes de vir para cá, um Twitter seu. Sou muito de Twitter não, João, mas eu dei uma olhadinha no seu Twitter e eu vi que você fala algo sobre a questão da água potável, né? De
fornecer água potável para todas as pessoas. Então, direitos humanos está ligado à dignidade humana. Dignidade vai muito além de questões de violência. Claro que é importante, mas eu acredito que vai muito mais. Essa questão que você coloca aí, inclusive, vem sendo incutida na população, principalmente brasileira, durante muito tempo. Sim. Quando eu trouxe aquela frase do ex-presidente, graças a Deus nunca foi, do ex-governador e prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, era exatamente isso que ele dizia, e que ele fazia incutir. Então, isso, e ele, na época, representava essa extrema-direita que o Felipe fala aqui, é que vem trazendo, incutindo isso, né, que é os humanos direitos. É como se bandido não tivesse, não fosse ter direitos humanos. Porque a defesa dele é que como se um bandido não tivesse direito a ter direito, enquanto, né, ele defende que a gente, que a esquerda em si fala que a gente esquece dos direitos dos policiais, etc. Então, eles sempre colocam fazem esse contraponto para poder pegar uma parcela da sociedade que se deixa levar por essas falácias, por essas histórias, e que acaba... né? E aí eu lhe digo mais, eles atribuem direitos humanos como um direito do bandido e nós, enquanto advogado criminalista, a gente escuta muito, vocês são advogado de bandido, como se a sociedade, né, tipo, eu sempre trago aqui a ideia o seguinte, qualquer um de nós está sujeito a cometer um ato ilícito, responder um processo criminal. Se você atropelar alguém no trânsito e matar, você vai responder um processo. E aí, eu vou ser advogada do bandido? Os direitos humanos, quando você for para uma audiência de custódia, estiver ali garantido seu direito, vai estar defendendo um bandido? Mas a história, não. Mas volto a dizer, a história é implacável, né? É. Porque esses que foram, os golpistas que foram presos agora... 8 de janeiro. Exato. Em janeiro estavam todos e clamando Por direitos humanos. Os quais eles criticavam há 2 meses antes, quando estavam fazendo a balbúrdia deles na frente das... Você viu que a gente tomou, né? Você está aqui agora de plateia, né? Faça uma pergunta pra gente. Tá ótimo, Fique à vontade, pode me mas perguntar. acho que em todo sentido, João. Essa coisa do 8 de janeiro foi uma demonstração de várias das nossas mazelas, mas várias das nossas virtudes também. Eu acho que a ida dos 27 governadores ao STF no dia seguinte, a liderança da ministra Rosa Weber na reconstrução do prédio do Supremo e do prédio imaterial do Supremo, tudo isso são símbolos importantes também da resistência da nossa vida democrática, mas, além disso, eu acho que esse aspecto trágico do que a gente viu, daquelas cenas meio patéticas, inclusive, daqueles apelos. E não era patético o apelo, era patético a cena da forma que aquilo era feito. Porque o apelo era legítimo sempre, porque sempre que uma pessoa clama por justiça, isso tem que ser ouvido com muito respeito. Então, as demandas daquelas pessoas e ver a Defensoria Pública, logo a Defensoria Pública, tão acusada de ser defensora de bandido, defensora de direitos humanos, estava ali correta, legítima e constitucionalmente à disposição de fazer a defesa técnica de todas aquelas pessoas, como elas mereciam. Não tem... E, olha, aí é um dado pessoal mesmo, assim. Eu de fato, não tenho... Eu tenho muita convicção e eu não consigo vibrar, de verdade, assim, não tem valor moral no que eu estou dizendo, não tem nenhuma virtude nisso, é uma convicção política. Eu não consigo vibrar com a negação do direito do outro, por mais que ele seja meu adversário. Sim. Porque a negação do direito do outro, ele é sempre a derrota de todos nós. Mesmo quando... E olha que eu sou da política. Então, é claro que quem é da política vai ganhar. Sim. E quando alguém ganha, alguém perde. É assim. O jogo, né? Eu sou de uma pessoa de uma formação leninista. Um ganha ou perde, a gente disputa hegemonia na sociedade, tudo isso. Todo versado ortodoxamente no pensamento de esquerda. E me orgulho muito disso. Mas me alegra ver a derrota na política. Essa coisa de... Olha, os meus maiores adversários políticos, e muitos deles, que foram presos, alguns justamente, outros injustamente, mas os que foram presos porque cometeram ilícito, paciência, tinha que ser preso. Mas se eu disser que eu tive uma realização pessoal em ver alguém e vê-los presos, eu não tenho, porque eu não acho... isso não quer dizer que tem que prender ou não tem que prender. Tem que prender sempre que seja necessário. Você não vê, digamos assim, uma graça na não dor do outro. Mas né? a mim causa um assombro
a realização pessoal em ver o outro subjugado de qualquer forma. Porque acho que tem. Aqui eu sou freiriano. E veja, não é que eu sou bonzinho, não é que eu não me alegro de ver quem diverge de me perder. Vai perder na política. Dos ditames legais. E nem eu tenho qualquer tipo de condescendência, de tolerância com o mal feito. Se tem que prender, prende. Não se trata disso. Se cometer um ilícito, tem que prender, prende. Cumpre a regra, respeita os direitos, prende. Acabou. Não tem confusão. Mas, do ponto de vista subjetivo, me causa um certo horror o fascínio que a gente tem, porque, no fundo, isso revela um fascínio social pela violência que não é bom. E pela vingança, né? Que não é saudável. De se sentir vingado. Não é bom socialmente, não é saudável socialmente. Isso não tem a ver, repito, não tem a ver com prender ou com não prender. Se tem que prender, se o ilícito foi cometido... Cumpre-se a lei. Cumpre-se a lei, dentro das regras da lei. Acabou, não tem problema. Mas eu acho que tem um sentimento social de vingança, de ódio e de violência que faz muito mal. Sim. Eu acho que hoje de manhã eu estava com os delegados da Polícia Rodoviária Federal conversando sobre segurança pública e direitos humanos. E eu falava disso. Eu falava, a mim causa muita estranheza e muita preocupação o discurso da violência. Sim. Esse discurso do ódio, da violência, da vingança, do armamentismo, tanto no sentido literal de ter mais gente com arma, mas essa performance das armas. Isso não é bom socialmente, isso não nos trouxe a bom lugar, isso não vai nos levar a bom lugar. E eu não estou falando de um pacifismo abstrato, de a gente desfilar de branco na praia, e não tem problema nenhum quem queira fazê-lo, mas não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de um reconhecimento de que a saída para os nossos problemas está na política. Na política literal, no enfrentamento de ideias, no combate de ideias, na disputa dura. Eu não sou uma pessoa que acha que a gente vai disputar a política distribuindo flores. Não é isso. Vamos disputar a política com dureza, com firmeza, com ataques às ideias das pessoas, com disputa firme. Não tem problema nenhum nisso. Mas não vai ser nessa performance do ódio que a gente vai encontrar resposta. Não vai. Inclusive, quando a gente olha para os países e cidades mais evoluídas, a gente percebe que o uso de arma, inclusive pelos próprios agentes públicos, não tem esse uso como tem aqui. Então, você vê que não é combater violência com violência. Né? Há, sim, uma necessidade de políticas públicas, há, sim, um combate, mas acredito que não seja também através do uso de armas, nem tampouco praticando a violência. E é um problema latino-americano. Né? Eu tenho estudado muitos países da América Latina em relação a isso. Acho que tem a ver com os nossos processos de colonização, como a gente construiu as nossas sociabilidades. Os países da América Latina têm taxas de homicídio, de violência letal muito altas. Isso tem a ver com essa estética da violência, com esse recurso à violência e, claro, com a desigualdade, óbvio. Mas não é só desigualdade. Porque desigualdade só não explica violência. Também isso é uma falácia que nós da esquerda às vezes embarcamos. Mais desigualdade sempre representa mais violência. Mas superar a desigualdade não necessariamente acaba com o problema da violência. Acabar com o problema da violência, enfrentar o problema da violência, impõe a gente enfrentar o que eu chamo dos nossos padrões de sociabilidade, ou seja, os padrões das nossas relações sociais. Isso passa pelo uso da força, pelas autoridades públicas, polícia, sistema de justiça, mas isso passa também por um outro padrão de sociabilidade, por manejar de um outro jeito o modo pelo qual a gente gerencia a nossa presença no espaço público. Que legal. Eu estava complementando o que você falou, estava lendo Malcolm X, estou lendo ainda um livro, e ele traz essa perspectiva em relação aos direitos humanos ser uma solução, principalmente para o racismo, que é uma das batalhas dele. Nessa ideia de não desumanizar as pessoas, como aconteceu historicamente com a escravidão, com a colonização. Ótimo você entrar nesse assunto, porque é exatamente o que eu ia... Né? Porque Felipe tem uma história, né, de uma agenda de combate às desigualdades raciais. Sim. Né? Ele tem essa história. Até hoje, nós, negros, tivemos todos os direitos negados, inclusive os humanos. Né? Sempre. E até hoje a gente vê
que a gente não tem pessoas negras muito pouco em posições de destaque. Graças a Deus temos você, temos algumas outras pessoas, né? Mas a gente vê que ainda nós somos completa minoria. Essa questão racial, né, de que vem de uma escravidão que durou 350 anos, né, e que a gente ainda sofre os efeitos dela, em resumo, a gente vai ter que esperar mais 350 anos para que a gente tenha uma reparação social justa? Hoje eu estou especialmente envolvido de otimismo, porque ontem Graças a Deus. essa cidade de Salvador prestou uma justa homenagem a Edson Cardoso, que é um dos maiores intelectuais brasileiros, um ativista do movimento negro. E Edson nos falou longamente no seu discurso, quando ele recebeu a medalha Zumbi dos Palmares, sobre como da luta dele. Se trata de um militante de 50 anos de militância contra o racismo. E ao falar sobre vários aspectos da luta racial, ele falava de como nós, negras e negros, temos a força política posta na sociedade. As mudanças que nós fizemos no Brasil, elas são muito significativas, né? Coisas que antes eram cotidianas, hoje são inadmissíveis. Tem coisa que a gente vê nas novelas de 10 anos atrás que hoje não passaria 24 horas no ar, porque a luta racial inviabilizaria. Quando você liga a televisão e vê um número maior de pessoas negras, aquilo é uma revolução. Isso é força política, isso é produto de uma reinvenção do falar, do andar, do fazer, da cultura brasileira. A cultura brasileira, isso aqui Edson disse, tem dito, mas esse aqui Lélia Gonzalez é quem mais nos ensina, a cultura brasileira foi reinventada, toda ela, pelas pessoas negras. Mas essa força política real, material, concreta, que produziu mudança, ela não está sendo organizada politicamente na mesma direção. E aí isso atrasa o desenvolvimento. Não é que não tem força política negra, essa força política negra ela é real. Ela é real. Olha aí, a gente acabou de aprovar agora, semana passada, a bancada negra, com um número grande, menor do que o necessário, mas é muito grande em relação ao que a gente viveu. Então, eu sou otimista no sentido de reconhecer que tem mudanças muito profundas nas camadas mais profundas das nossas relações sociais. Os nossos filhos, eles são educados num novo mundo, completamente diferente do ponto de vista das relações raciais, do qual nós fomos educados. A presença negra no espaço público ela é revolucionária no sentido de que determinadas coisas que eram impossíveis hoje são cotidianas entre nós, né? A gente vê dois jornalistas negros na bancada do Jornal Nacional, era uma coisa há 10 anos. Inimaginável. Inimaginável. E é cotidiana hoje, né? Assim, com menos frequência do que o que a gente precisa, mas seguramente com muito mais constância do que se podia imaginar 10, 20 anos atrás. Mas a gente tem um desafio de organizar isso, porque organizar isso é reinventar o Brasil. Porque não é possível incluir os negros no Brasil, no sentido profundo que isso pode ter. Porque o Brasil só cabe aos negros se ele se reinventar. Por quê? Porque os negros, sendo a maioria e sendo vítima da força dos processos de exclusão que viveu e tem vivido ao longo dos anos, ao entrar, reinventa esse país. Então, no fundo, incluir os negros é demolir o Brasil como a gente conhece e criar um outro país. E um outro país onde certas coisas não são admissíveis, porque não é possível incluir os negros e não fazer reforma agrária. Não é possível incluir os negros e manter um sistema penal como o nosso. Não é possível incluir os negros e manter o padrão de desigualdade econômica que a gente tem. A desigualdade econômica brasileira é uma coisa assombrosa. Os ricos, os muito ricos, o 1% mais rico em relação à maioria é um absurdo, onde uma pessoa corresponde à renda de milhares de pessoas. De um modo escandaloso. E quem está no meio, que é a classe média, onde a gente está muito longe de quem está embaixo. Mas também está muito longe de quem está no topo. Essa desigualdade, ela só é possível num país racista. Então, superar o racismo
é demolir o Brasil como a gente conhece e construir um outro no lugar. Não é possível Então vamos demolir. enfrentar o racismo e seguir vivendo no Brasil. Gente, Que fala, viu? muito Que forte, aula. muito forte. A aula, uma aula particular aqui, gratuita. nós conversamos aqui com o brilhante secretário de Justiça do Estado da Bahia, Felipe Freitas. Foi um prazer tê-lo aqui. Né? Conversa extremamente agradável. Pena que nosso horário já está Se finalizar. Né? extrapolado. Passamos, né? Já está extrapolado. Mas antes eu gostaria que o doutor Felipe falasse qual a expectativa dele, né, sobre a sua pauta, sua pasta, com relação ao governo Jerônimo até o final deste governo. O ano também, né? A gente vai entrar agora em 2024. Quais são as suas expectativas? Deixe sua mensagem. É verdade. Considerações finais. Já estamos num clima de Natal, de fim de ano, né? O ano acabou. Esse ano foi um ano de muito trabalho para nós. A Secretaria de Justiça é uma secretaria que foi recriada em 1º de janeiro, porque ela estava associada à Secretaria de Desenvolvimento Social, ela foi separada, então a gente reinventou a secretaria em um ano. E a minha expectativa passa por a gente conseguir, primeiro, ter uma política forte de prevenção à violência. Eu tenho muita expectativa positiva de que em 2024 nós vamos apresentar ao Estado da Bahia uma forte política de prevenção à violência, de garantia de direitos, de combate à violência e à discriminação. Uma forte expectativa de que a gente consiga interiorizar mais as nossas políticas, com uma ação que a gente faz que se chama Caravana de Direitos Humanos, mas com uma agenda mais constante no interior do Estado. A gente tem uma tarefa de olhar cada vez mais para o interior e para as pequenas cidades do interior, sobretudo, para garantir todas as políticas públicas no interior, e em especial, no meu caso, as políticas de direitos humanos. E, por fim, uma aposta também de uma disputa de valores na sociedade, que eu acho que também é nosso papel como gestores públicos, em espaços como esse, que prestam serviço nessa revolução da comunicação, onde cada um e cada uma de nós é um comunicador e uma comunicadora em potencial, e apostando de que nesse espaço, a partir de espaços como esse, a gente consegue mover essas barreiras invisíveis das mentalidades, que são as maiores barreiras, seguramente, para fazer as transformações que a gente precisa para um Brasil justo e igual, que é a causa a qual eu tenho dedicado minha vida e toda a minha capacidade de formulação intelectual, de trabalho político, de dedicação daquilo que é a minha própria vida. Então, de certo modo, essas coisas se misturam, o meu trabalho e o meu sentido do que é a vida. Né? Porque num país desigual, renunciar a lutar por condições melhores é uma forma de renunciar a viver. Então, a gente não pode admitir isso. Então, lutar é viver para pessoas que acreditam na justiça e na igualdade. Eu agradeço a vocês pela possibilidade de falar disso aqui hoje. Muito sucesso, então, na sua caminhada, na sua jornada, né, como gestor da pasta da Justiça e Direitos Humanos, e que brilhe, né, à frente da sua pasta até o final do governo, e que tenha outras pretensões políticas para que nós possamos tê-lo, né, como político e fazendo política, porque para a gente é um engrandecimento, para a gente é muito bom, para a gente é uma referência, para a gente é bom ver, né, pessoas assim, né, no meio, fazendo política na esquerda e brilhando com essas ideias muito, diria assim, que muito profundas e verdadeiras. Muito obrigado. A gente que agradece, foi maravilhoso. Eu Doutor Pedro quer falar? Queria agradecer e dizer que o Dr. Felipe foi um prazer escutá-lo. E é incrível como a gente fica um coração, né, apertado, cheio de esperança e otimismo. Eu, enquanto jovem, também milito dentro, claro, de uma perspectiva menor, mas tenho o doutor como referência. Obrigado pela caminhada e pelo papo de hoje. Obrigada. Valeu.